Então vamos lá, pessoal. Então a parte de terraplenagem já configuramos a seção típica, né? Com as suas devidas larguras, condicionantes. Só vou conferir a última vez aqui para ver se está de acordo com a seção desenhada, tá ok. Beleza. Agora eu vou configurar a seção de trabalho. É a seção do civil aqui, da parte de superestrutura. Então vou fazer o mesmo passo a passo aqui. Eu vou criar uma seção, um assembly novo com o nome de superestrutura seção tipo padrão. Vou colocar basic aqui, vou colocar como InfraWorks também para aparecer os códigos. Só ver se eles estão ligados. Tem vários estilos aqui. Ok, acho que está ok. Ok. Então, vou criar ela aqui do lado. E vou fazer a mesma coisa, eu vou criar aqui, vou pegar a seção tipo do civil, de ferrovia, vou pegar esse modelo aqui, tá? Vou clicar aqui, nossa, pronto. Então aqui a gente tem várias camadas, tá, pessoal? A gente tem um lastro, e aqui embaixo do dormente, assim como a gente está vendo aqui do outro lado. Altura do lastro, dormente, temos os trilhos, temos a altura da palmilha aqui, a diferença, tem a altura do trilho. Isso aqui a gente não precisa configurar conforme o estilo de trilho lá, né? Assim, só se for num projeto mais, vamos dizer, executivo, ou que o cliente seja mais enérgico aí na cobrança. Mas isso aqui não vai fazer muita diferença. Então aqui eu tenho o meu dormente, os trilhos com a bitola, a altura do lastro sobre dormente, sublastro, camada de subleito, tá? E a camada final de terraplenagem aqui, o subleito. Então, muitos desses níveis aqui eu não vou precisar, eu vou desligá-los, tá? Então, clico aqui na seção tipo e vou procurar onde que eles estão aqui. Então, aqui a gente tem a função de omitir também, omitir as camadas. Então, o que que eu vou omitir aqui? Vamos procurar. Sublastro. Deixa eu ver se eu vou emitir o sublastro. Não vou deixar o sublastro. O lastro. Ah, botam só o fio. Deixa eu abrir aqui para eu ver o que que eu vou emitir. Subbase eu vou omitir. Eu não preciso dela. Então já omiti toda a subbase com suas camadas. E vou deixar aqui o lastro aqui. Eu não costumo usar muito essa daqui não, mas ela serve e quase todo mundo usa ela. Mas vamos lá. Então vamos começar a configurar aqui o mínimo aqui, ó. O mínimo de balastro sobre dormente. Aqui está 61, vou botar 30, conforme nossa seção. Sublastro vai ser 20 centímetros. E isso aqui é o 50 para 1 aqui, a declividade, né, do talude do sublastro aqui. Deixa eu ver qual que é essa distância. Dá para a gente colocar igual 30. Deixa eu ver se eu consigo alterar. 3. Aqui vai ser... A minha bitola, em vez de um 435, que é a bitola internacional, vai ser de 1 metro.
Deixa eu só colocar aqui para vocês acompanharem. Então, aqui vai ser 1 metro. Então, já vou colocando as medidas para acompanhar aqui e conferir. Então, tem 1 metro. O meu dormente tem um tamanho de 2,91 kg, vou passar para 2 metros. Tá. Gauge, 2 metros, tá, tamanho dele, vou botar com 17, altura do dormente. A distância aqui do bala, a distância aqui do pé do talude de lastro para o sublastro que está com 35, vou botar aqui com 20. Aliás, acho que aqui é 40, acho que é essa parte aqui de 40. Vamos colocar aqui, acho que eu coloquei 40 lá, foi 40 mesmo. Vou colocar aqui, volta. Ah, ponto, ponto 4. Do lado direito e do lado esquerdo. Ponto 4 também. Tá? Esse aqui, ponto 2. E do lado direito também, ponto 2. Vamos ver como é que ficou aqui. Tá? A gente pode acompanhar pelos códigos, tá, pessoal? Eu não estou acompanhando porque eu faço isso sempre aqui. Mesmo assim, de vez em quando eu erro, mas é bom a gente pôr as medidas para não ficar erro depois e a gente não passar o projeto errado. Então, 40, dormente para o lastro, 40, 40, tá? 20 aqui. Opa, aqui eu já coloquei um pouco errado, mas não tem problema não. Depois eu ajusto. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Coloquei. Então, 20, 20. Vamos ver quanto que está o meu altura do lastro aqui. Tá com 30, ok. E sublastro. Ok, 20 também. 20, 20, 30, 40, 1 metro. Dormente. O tamanho desse dormente com a bitola de 1 é 2 metros. Então, ok, 2 metros. Ok, as medidas estão batendo com a seção tipo que eu projetei, 7,60 metros. Vamos ver se ela está com 7,60 aqui. Deixa eu ver ter algum defeito. 6 metros de... Ah, tá. Aliás, esse aqui com terraplenagem, só a seção tipo de super, ela tem que dar 5 metros e 44. 5 metros e 44. Então aqui está dando 6 e 11, está dando um pouquinho a mais, então tem que alterar alguns itens aqui. Com certeza esse talude aqui, 1,5. 1,5. Problema aqui. Aí pessoal, sempre que vocês errarem alguma coisa, é só dar o undo aqui, que é o comando
undo aqui, que é desfazer, tá? No teclado. Tá? Então aqui acho que é 66. De um lado, topsoil. Diminuir um pouquinho aqui. Vai dar uma diferença por causa desse outro talude aqui. Tá também com a declividade exagerada. Aqui ele tá aqui. 1.5, 1.5, 1.5. Tá bem. Ok. Então, 5,53, já ajustamos. Tem que dar 5,44. Então tem que mexer nisso aqui ainda. Deixa eu ver. Onde é que tá? 1.5. 1.5. 1.5. Pronto. Agora deve estar de acordo. 5,32. Ver como é que eu coloquei esse aqui. Certo. Ok. Ok. 1.5, 1.5. 5,44, 5,32. Vamos ver. Tem algum outro errinho aqui. 1.5 para 1. Deixa eu ver, esse aqui tá com 2. Vamos terminar de configurar aqui. 1.5, será que tá dando 1.5? Tudo é 1.5. 1.5. 1.5. 20, 20. Qual que é a inclinação do vasto? 66%. Slope. Vamos ver quanto que tá aqui. Oba, 100,503. Tá? Opa, é isso. Então eu coloquei 3% aqui na minha declividade, aqui está com menos. Agora eu tenho que achar aqui na configuração da seção tipo onde que eu reduzo isso aqui para 3 também.
Onde que aumenta, aliás? 3%. Uhum. 1,5. 1,5. 45. 30. 35. Então, 35 para cada lado. A gente tem um problema aqui na parte de super, que a gente não trabalha com porcentagem, a gente trabalha com a declividade aqui, nessa base de dados aqui, de 1 para 1, 2 para 1, 3, ao contrário dessa outra situação de seção típica aqui, que a gente trabalha com percentual. Aqui na seção típica de terraplenagem, a gente consegue mudar a declividade aqui do talude, só acrescentando um percentual, menos 3%, 4%. E aqui já no civil, na parte super, a gente tem que colocar a declividade em graus. Tá? Então o ângulo aqui é 1 para 1, que é corte, que é 45, 2 para 3, 66%. Então a gente tem só um pouquinho de dificuldade, mas a gente consegue adequar aqui só no olho também, igual eu peguei aqui, mudei aqui para 35 para 1, eu cheguei na declividade de 3% aqui. Tá? Então a gente consegue fazer esse ajuste. E também aprendendo aqui como que funciona, né, as funções dessa seção típica aqui. Né? Então, a gente tem vários itens aqui que podem ser alterados. Então, eu alterei os que eu precisava e omiti, tá? Aqui no caso, o que eu não precisava, que era a parte de subbase, tá? E o resto ficou visível. Então, pessoal, como eu já configurei a minha seção típica de terraplenagem e acabei de configurar também a minha seção de superestrutura, tá? Que é o 540 aqui, mais o 543 que eu configurei aqui. Ó. Deu 1 centímetro de diferença, mas tranquilo. Então agora a gente está pronto para fazer o corredor. Vamos lá então. O meu corredor, ele vai mostrar para mim tudo isso que eu estou vendo na seção típica, na planta, já com suas alturas corretas e encaixe no terreno natural. Então, vamos voltar aqui no passo a passo, só para a gente entender aqui o que a gente fez. Então, alinhamento horizontal, perfil. A gente tem que seguir essas etapas aqui, senão não dá certo, tá? Então, alinhamento horizontal, perfil. Seções típicas, a gente pode fazer primeiro essa daqui, né? Que é um desenho para a gente saber como vai ficar a plataforma e depois fazer a outra, ou pode fazer direto também. Aí a pessoa,
com mais experiência consegue fazer direto. Mas é interessante fazer esse tipo de desenho aqui para entender o funcionamento que vai estar lá no campo e as suas respectivas distâncias de gabarito, segurança, drenagem, etc. Então, alinhamento, perfil, seções típicas do civil, que a gente acabou de configurar, criação do corredor de terraplenagem, posteriormente de superestrutura, a gente não consegue criar separado, tá? Antes, a gente não consegue criar um pelo outro, porque o corredor de superestrutura ele vai encaixar em cima da terraplenagem. Então, primeiro eu crio de terraplenagem, depois o de super. E depois eu crio as superfícies, que são os terrenos baseados no projeto. Tá? Isso aqui eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, tem as minhas seções típicas aqui, eu nomeei elas como terraplenagem, projeto e superestrutura. Vou trocar o nome dela aqui, a superestrutura projeto. Tá. Ok, agora já está aparecendo aqui projeto, superestrutura projeto e terraplenagem projeto. Então salvo, sempre tem que salvar, tá, pessoal? Porque o civil ele costuma dar um erro que chama fatal erro aqui, você pede tudo, às vezes você pede até o arquivo, tá? Outra coisa interessante é vocês ir na aba aqui Options, né? E marcar aqui a parte de salvamento do arquivo a cada 10 minutos, tá? Para você não perder. E a gente cria também uma cópia, chama backup. Então essa cópia que a gente está criando, toda vez que você salva, ele cria uma cópia na pasta de projeto, que é, hoje eu estou trabalhando com essa pasta aqui, curso civil. Então eu acabei de salvar o arquivo, né, 11 horas, né, agora é 11h01, salvei agora, 29/11, e já criou automaticamente para mim aqui, a cada 10 minutos, essa cópia, tá? Aliás, cadê a cópia? Tá. É o arquivo de backup, tá? Então esse arquivo de backup aqui ele tem o mesmo tamanho, tá? Praticamente do outro, só que ele está escrito backup. Se por um acaso esse arquivo estragar, corromper, a gente vem aqui, renomeia ele para DWG. Aqui ele está com a extensão oculta, eu tenho que alterar, mas eu acho que não vai conseguir alterar agora. Tá vendo? Ele não fez porque a extensão dele está oculta. Eu tenho que desocultar a extensão para poder retirar a extensão escrito BKP, que é de backup, e inserir essa extensão .dwg. Aí ele automaticamente transforma esse arquivo para um arquivo DWG. E a gente consegue recuperar as informações. Tá bom, pessoal? Vamos lá então, vamos voltar aqui, né? Então vamos fazer agora o passo da criação dos corredores. Bom, deixa eu entender aqui o que eu tenho. Eu tenho uma superfície, que é a minha superfície de topografia. Tá? Eu vou entrar nessa barra to space. Essa aqui é a alma do civil, é essa barra to space. Tá? Tudo que vocês forem projetar aqui está contido aqui dentro de prospecto, settings, que são as configurações, survey, a parte de topografia, o toolbox é a emissão de relatório, relatório de corredor, de terraplenagem, superfície, vai te dar todas as informações a respeito do elemento, desses elementos aqui. Isso aqui vai ficar para a próxima aula, tá? Mas aqui nessa a gente vai fazer ainda o corredor, os corredores. Então aqui, né, o que a gente tem aqui? Qual que é a base do nosso projeto? Primeiro a gente tem que ter a superfície, a gente tem que ter os alinhamentos, a gente tem. Aqui a gente tem uma particularidade, a gente tem vários tipos de alinhamentos, centerline, offset, cub, e a gente tem que sempre trabalhar em rail, porque se a gente não trabalhar nesse tipo de alinhamento, a gente não consegue inserir as configurações, por exemplo, de superestrutura nele, e nem a superelevação.
Então, como que a gente confere? A gente vem no alinhamento, botão direito, propriedades. Vai abrir essa aba aqui e a gente confere. Qual que é o tipo? Rail. A gente tem que sempre deixar nesse tipo aqui para ferrovias. Aí a gente tem a estaca de controle, né? O início, o final dela, o tamanho, extensão do alinhamento. Tem esse aqui que eu nunca usei, que é para marcar as regiões. Isso aqui são os pontos de interseção de tangentes. A gente pode deixar desmarcado para ficar invisível, pode marcar aqui para ficar visível lá, depende do que o projetista está trabalhando. Isso aqui eu nunca usei também. E essa parte de design critério é a velocidade que o trem vai rodar, você consegue configurar aqui. Tá? Aqui, nos parâmetros, a gente vê que está com 1.435, que é o padrão da Vitória Internacional, a gente coloca com 1 metro. Tá? Isso aqui vai ser depois, mas só configurando aqui para vocês entenderem. E aqui a gente vai usar uma base de critério. O Autodesk ela já tem os critérios do DENIT e da Valec para a gente poder trabalhar com ferrovias. Então a gente entra aqui, a gente pode escolher, tá? Ó, 3D métrico, ferrovia. Isso aqui é para inserir a superelevação, tá? Mas a gente vai mexer com isso depois, só mostrando que a gente consegue também inserir, seja para ferrovia, para rodovia, os critérios também. E de acordo com o projeto que a gente inserir aqui e atualizar, o próprio civil vai indicar para a gente onde estão os pontos de erro de acordo com o critério que a gente utilizar. Por exemplo, eu coloquei uma curva aqui de raio 80 e coloquei para rodar a 100 km por hora. Não vai passar. Então ele vai dar um aviso, ó, o máximo aqui que você pode colocar é 20 km por hora, 10. Então a gente consegue configurar isso aqui por trecho também, assim, do trecho, o primeiro trecho eu vou rodar a 100, aí do segundo a partir da estaca, sei lá, 20 eu vou rodar 40 a 20. Então a gente consegue inserir aqui as velocidades por trecho também. Então, mas isso aqui é para depois, não sei nem se a gente vai chegar nisso, que é uma parte mais complexa, mas só para ter um visual aqui do que como funciona. Então, sempre os alinhamentos têm que estar nessa aba Rail aqui, os alinhamentos de ferrovia. Então a gente tem aqui o eixo, que é o meu eixo de ferrovia, tá? Eu posso até selecionar ele por aqui. Vou abrir um pouquinho para vocês verem que selecionou, tá? Então vem aqui, select, tá? Então aqui eu tenho os perfis, né? Tudo aqui dentro, o grade do topo do domente e a minha topografia, né? Que é a minha superfície no perfil. Tem um outro grade aqui, que é um outro perfil que eu fiz, mas não vou usar ele por enquanto. E é isso aí, pessoal. Então, superfície, alinhamentos, já temos. Pipe Networks, a parte de drenagem não precisa por enquanto. Isso aqui são os AMVs, também não precisa. E aqui a parte do corredor também está vazia. A gente não fez ainda. Mas a gente tem linkado aqui no alinhamento, a gente pode acompanhar por essa linha aqui. A gente tem as nossas subassemblies, né? Rail Single Track, né? Que é aquela que eu inseri lá. E a de terraplenagem, que é essa daqui. Então, pessoal, a gente consegue também alterar aqui os nomes para ficar mais entendível depois que a gente for trabalhar. Então aqui eu tenho esse assembly aqui, deixa eu ver como que ele está. Terraplenagem já está aqui como projeto. Essa subassembly aqui, ela está com esse nome, que é o nome genérico que vem do civil, Link Right and Slope, então eu consigo alterar aqui também para plataforma esquerda, LE, qualquer coisa. De forma que eu consiga identificar mais fácil, né? Se eu deixar o mesmo nome, tá o mesmo nome tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, então fica mais difícil a gente trabalhar, né? Então aqui vou alterar também para plataforma LD, pronto.
ok? Então, tem aqui, esse aqui é um outro projeto que ficou aqui dentro, a gente não vai usar, e tem a nossa plataforma, né? A nossa terraplenagem. Daylight Bank é o talude, os dois taludes, do lado esquerdo e direito. E terraplenagem também aqui é o talude do lado esquerdo e direito também. Tá? Porque eu tenho esse arquivo aqui de seção tipo e tem os outros aqui que eu fiz também. Então, eu vou usar somente terraplenagem projeto. Eu vou usar só esses dois aqui. Esses outros aqui eu poderia pagar. Só para a gente saber como identificar aqui as seções que a gente está usando no link do nosso alinhamento. Então, Link Widen Slope, que é o meu genérico aqui para terraplenagem. Escavação de bueira é um projeto que está aqui dentro, é um lixo. E a gente tem a plataforma aqui, lado direito e esquerdo, que eu acabei de renomear. Tenho essas aqui que são essas outras aqui, que eu não... Elas estão aqui à toa, mas eu não estou usando, né? Olha lá, até selecionei aqui, ó. Ó, brilhou aqui, ó, tá vendo? E as que eu estou usando são essas aqui, que é essa e essa daqui, ok? Então a gente vai acompanhar o projeto por aqui também pela aba Prospector. Então a gente já tem a superfície, senão eu não faço perfil nem o alinhamento. Eu tenho o alinhamento, eu tenho os perfis, tá? Eu tenho os perfis, que eles estão aqui dentro do alinhamento também, perfis. Esses outros aqui, sites, catchment, a gente não precisa trabalhar com isso por enquanto, não tem necessidade. Corredor não tem ainda, porque eu não fiz, e eu tenho a assembly que eu fiz, que vai variar agora, que eu preciso inserir o corredor através delas. Então agora eu vou criar um corredor de terraplenagem primeiramente. Então eu posso desligar aqui meu Space para ficar mais leve aqui meu trabalho. Então vem aqui nessa aba corredor, criar corredor. Aqui eu vou colocar um nome, corredor terraplenagem, Terrap, pode ser Terrap. Se eu quiser colocar alguma descrição aqui, eu posso, terraplenagem, ferrovia, com drenagem, drenagem e caminho seguro. Tá? O estilo de corredor, eu posso colocar aqui, tem vários estilos aqui, né? Eu passei o template para vocês, isso vai aparecer quando puxarem o template aí. Então, vou deixar padrão mesmo. E aqui eu vou deixar, pode ser InfraWorks. Isso aqui é simplesmente o padrão de estilo, configuração de pena, o que, que vai aparecer, o que, que não vai, se aparece aquelas bolinhas de código ou não, a cor. Tem várias configurações aqui, a gente pode também, para qualquer desses estilos aqui, clicar nessa setinha e criar um novo, ou editar esse, ou editar uma cópia baseado nesse. E a gente muda várias coisas ali, tipo de cor, espessura de linha, layer, etc. Baseado nisso aqui, a gente já botou o nome do corredor terraplenagem, botei uma descrição qualquer aqui, coloquei os estilos que eu vou utilizar e aqui nessa aba eu vou puxar o alinhamento que eu vou fazer o corredor. Então, eu venho aqui, vai puxar uma lista e eu tenho aqui eixo ferrovia. Perfil, eu vou puxar o grade do topo do dormente, que é onde eu vou basear o meu projeto. E o assembly, que eu vou puxar aqui, é o assembly de terraplenagem projeto. Eu coloquei. Em que eu vou linkar isso? Na minha superfície. Então, eu vou colocar o target aqui na minha superfície de projeto, que é a minha topografia. Com isso, os meus taludes vão se encaixar no terreno.
delimitando ali o meu final de talude, tanto de corte para aterro, ou tanto de corte como de aterro. Aqui eu não preciso mexer, porque isso aqui é outra aba aqui de configuração, que é mais um assunto mais complicado, mas se der tempo a gente toca depois. Mas configurando essa parte toda aqui, selecionando o meu alinhamento, o perfil do alinhamento, a assembly que eu vou utilizar do corredor, a topografia que eu vou utilizar e configurando os padrões de estilo, colocando o nome eu já crio um corredor aqui. Então, só dá um OK. Eu vou criar, já criei, né? Agora eu vou conferir, né? O horizontal é o meu eixo ferrovia, o vertical é o meu grade, assembly, terraplenagem, o início do projeto, aqui eu tenho o final do projeto, a minha frequência é a frequência de triangulação que vai ter na minha superfície, então vou colocar com 10 metros para ficar mais refinado, então a cada 10 metros ele vai criar um ponto de seção gabaritada para cá, para esse corredor. O target eu já liguei, né? Posso conferir aqui se eu quiser, tá? Já está ligado aqui na minha superfície de topografia, tá? Então, ok, ok. Então aqui, pessoal, já criei aqui a meu corredor de terraplenagem, tá bom? Então já criei aqui o meu corredor de terraplenagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir os taludes, tanto de corte quanto de aterro. Então, basta eu clicar aqui no meu corredor, tá? Ele vai aparecer aqui para mim corredor de terraplenagem, botão direito, corredor propriedades. Então, parâmetros aqui eu não mexo, já mexi. Códigos, se eu quiser alterar aqui, eu posso alterar, tanto faz. Feature lines eu não tenho nenhuma. A surface, agora eu vou criar uma surface para que eu possa depois emitir os relatórios de terraplenagem e os quantitativos. Uma surface não é nada mais do que um terreno futuro baseado na minha terraplenagem nova. Como é que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu clico aqui para inserir uma superfície, criar uma superfície, né? Posso colocar esse código como datum aqui e adicionar. Eu marco aqui o datum e eu vou linkar onde top links. Então, eu vou linkar, vou fazer esse link aqui acima da minha superfície de terraplenagem, linkando meus taludes. Então, top links. O datum pode ser top ou pode ser datum também, mas o datum é a superfície lá de corredor, né? Então, a gente pode colocar assim como datum ou top. E passando para a próxima aba, vou colocar aqui, são as boundaries. As boundaries são o quê? Os limites para que a minha triangulação de superfície não estoure. Eu não vou colocar nada aqui não, tá? Vou deixar assim, só para a gente poder visualizar. Então, aqui eu já fiz, tá? Aqui eu tenho agora a minha superfície de terraplenagem, tá? Que é essa. Aliás, a minha superfície topográfica, que é essa daqui. Deixa eu ligar aqui os triângulos dela, para a gente entender. Então, deixa eu ligar o estilo aqui de triângulo. Então, por essa superfície topográfica ela ter sido levantada por drone, ela tem vários milhares de pontos interpolados entre si, porque o drone ele levanta e ele consegue pegar uma nuvem com milhões de pontos. Então, o que acontece? Esses milhões de pontos, quando a gente faz o tratamento, você pode fazer um espaçamento da nuvem ou deixar assim mais detalhado. Aí o que acontece? Fica essa quantidade de pontos aqui enormes, a topografia fica mais pesada e tudo, mas fica mais detalhado também.
aqui a gente pode olhar que tem menos pontos. Essa parte aqui foi feito com estação total. Assim como na parte da plataforma ferroviária. A gente precisa de precisão. Então, o certo é levantar com estação total ou RTK. Na parte de talude, pode fazer uma interpolação entre os pontos da estação ou do RTK com os pontos do drone, tá? Sem problema isso daí. Então, eu vou desligar aqui essa triangulação. Tá? Então, o que sobrou ligado aqui? Só a triangulação da minha plataforma de terraplenagem. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu salvar. O que acontece? Bom, eu estou vendo aqui que ela não estourou triângulo. Costuma muito acontecer isso, de estourar o triângulo. Quando isso acontece, deixa eu aumentar aqui um pouco para a gente ver se consegue pegar esse efeito de estouramento de triângulo. Deixa eu ver aqui. Terraplenagem de projeto. Vou aumentar essa plataforma aqui para 10 metros para o lado direito. Agora eu vou vir aqui e dar um rebuild no corredor. O que é esse rebuild? Eu vou rodar ele de novo, de acordo com essa configuração que eu alterei. Ele vai ser alterado agora. Então dá um rebuild. Você vai ver que essa plataforma vai aumentar para a direita aqui. Então, olha como que ela aumentou bastante em relação à plataforma do lado esquerdo. Ela está bem maior. Tá certo? Ó, ela é bem maior para o lado direito agora. Então, deixa eu ver se ela estourou algum ponto aqui. Ela estourou só aqui, ó. Antes pedacinho aqui, ó. Um triângulo passou direto, ligou no de lá, ao invés de passar aqui em cima do meu corredor. Ó, o corredor tá apertadinho aqui, ó. O triângulo passou para cima. Deixa eu jogar ela para cima aqui, pra gente enxergar. O problema é que fica um em cima do outro. Deixa eu jogar ele. Deixa eu jogar essa imagem para baixo. Vou jogar aqui a triangulação para baixo. E vou jogar a imagem para baixo de novo. Isso. Agora eu consigo ver em amarelo o meu corredor e em branco aqui a minha triangulação. Vou trocar ela de cor aqui, só para a gente poder enxergá-la melhor. Vou colocar ela, colocar vermelho aqui. 230. Ok. Então, pessoal, meu corredor está aqui, eu estou vendo que o meu triângulo, ele ultrapassou o corredor. Então, isso aqui é um defeito, é um erro. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir isso? Esse triângulo ele tem que passar exatamente em cima dessa borda amarela. Tá? Deixa eu só mostrar aqui como que ficou a minha superfície. Ó, tá vendo, pessoal? Então a gente consegue enxergar que eu tenho talude do lado direito agora com essa ampliação da plataforma pelo lado direito que eu fiz. Tenho talude de corte e aterro também, tanto de um lado quanto de outro. Do lado esquerdo aqui é menos, né? Foi uma terraplenagem mais tranquila, mais fácil, mas eu tenho um corte aqui no final. Aqui a gente consegue enxergar claramente a declividade de 3% para a direita e 3% para a esquerda, tá? A gente posicionando aqui. Fica muito plano, a gente não consegue ver, mas aqui a gente consegue ver claramente a mudança de declividade de um ponto para o outro. Então aqui eu consigo visualizar isso através do Object Viewer.
aqui em várias perspectivas, né? 3D, wireframe, a gente enxerga a nossa triangulação, para ver se ela está perfeita, se ela está estourando ou não. Aqui, ó, ela estourou nesse ponto. Esse ponto tinha que estar ligado aqui, 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 aqui. Estourou esse pedaço. Para minimizar esse efeito, o que a gente faz? Clica no corredor, ou aqui direto no desenho, botão direito propriedades corredor, ou aqui no Space. Então aqui eu vou colocar um limite. Então eu venho aqui em Boundaries, né? Depois de Surface que eu já fiz, eu coloco Boundaries aqui, botão direito, eu vou colocar automático Daylight. Então ele vai parar, o Daylight é o meu talude, então ele vai parar no talude. Então, dou OK, dou um review de corredor. Aquela linha que eu falei com você que estava ultrapassando, ela já não está mais, ela subiu. Ela passando em cima do amarelinho agora. Então eu já dei um ajuste nisso daqui. Esse corredor que eu fiz estourou pouco, mas geralmente costuma estourar bastante. Aí para a gente não precisar ficar apagando o triângulo, a gente faz esse recurso do corredor e colocar um limite. O limite vai ser nos taludes. Então como é que a gente vai enxergar isso aqui melhor? Eu vou voltar aqui no corredor, tá? E vou vir aqui na aba Slope, vou adicionar Slope Pattern. Então vou adicionar aqui os taludes de corte e aterro, então vou clicar na crista do talude, marcar aqui Range ou P2 e no pé do talude, que é o Daylight. Pronto. Eu tenho aqui alguns templates já pré-configurados, né? Talude de corte, aterro, acabamento. Vou colocar aqui, em vez de corte aterro, vou colocar um genérico, só talude mesmo. Ou paliteiro, deixa eu ver se tem. Vou colocar talude aqui. Okay. Então, ele saiu vermelho aqui, tá com a cor um pouco estranha. Deixa eu desligar essa imagem para ficar mais fácil da gente ver. Aí. Então aqui eu já tenho o meu talude de. Aqui eu estou vendo. E aí eu não sei se vocês estão familiarizados com essa convenção, que é esses, vamos dizer assim, esses pauzinhos aqui, indicados aqui, entre a minha plataforma e e a minha crista de talude, eu tenho algumas pessoas chamam de cílios, mas isso aqui é a convenção de talude. Então, quando eu tenho ele aqui, da esquerda para a direita, acabando no meio aqui, intercalando com o talude direto, eu tenho corte. Se esse pauzinho aqui ele estiver saindo da plataforma para fora, é aterro. Não está muito claro agora, mas vai ficar daqui a pouco. Então eu tenho corte aqui, né? Eu vi lá que eu tenho um corte aqui nessa ponta e eu tenho os outros aterros aqui. Vamos ver onde é que eu tenho um aterro aqui. Aqui quase tudo é corte. Vamos ver se eu tenho aterro do lado de cá, alguma coisa. Está muito baixo. Mas eu vou ter do lado de cá. Deixa eu colocar aqui o talude agora. Então, botão direito propriedades, vou adicionar do lado esquerdo também os taludes, Daylight, crista e Range ou P2. Aliás, no caso aqui, ó, vamos ver o que vai dar. Vamos mudar aqui para talude. Tá? Ele é automático, tá, pessoal? Vou colocar como paliteiro aqui. Tá? Então, em relação ao eixo aqui, eu tenho corte. Deixa eu ver se tem algum outro ponto de aterro. Aqui é só corte, corte, corte. E eu tenho esse pedaço aqui de aterro. Então, olha a diferença da convenção de aterro para corte. Essa linha branca aqui, ela parte da plataforma para dentro. Aterro. Se ela tivesse partindo do talude para a plataforma, seria corte. Assim como nessa parte aqui que eu tenho. Talude para a plataforma, corte. Então, esse aqui é que marca a convenção, tá, pessoal? Então, aqui eu estou vendo que é tudo aterro, tudo aterro, 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 aterro. Aqui eu tenho os cortes, tá? Então aqui eu já tenho a minha plataforma de terraplenagem pronta.
Vou mais uma vez conferir aqui através do Object Viewer, que é a minha ferramenta de 3D, como é que está a minha triangulação, se ela não está estourada para nenhum lado. Muitas vezes essa triangulação ela costuma dar umas falhas e ligar esse ponto aqui lá na cota zero. Quando eu for tirar o volume de terraplenagem, se eu não observar isso, o que acontece? Vai aumentar muito o meu volume de terraplenagem, sem eu saber o que é. Então, isso aqui é um recurso bom para a gente poder analisar de forma interativa aqui essa parte 3D da plataforma ferroviária. Tá bom? A gente enxerga aqui cortes nas beiradas e aqui os aterros. Né? Ok, eu estou vendo aqui que está ok a minha plataforma de terraplenagem, vou salvar. Vou deixar com ela mais larga mesmo, igual eu coloquei aqui, só para a gente fazer um negócio diferente. E agora eu vou criar o meu corredor de superestrutura. Tá? Então, vou vir aqui de novo em corredor, criar corredor. Mesmo processo, tá? Só vou trocar o nome. Superestrutura. Superestrutura. Aqui eu vou colocar sem Infraworks mesmo. O alinhamento vai ser o mesmo, né? Porque é o mesmo projeto, então é eixo ferrovia. O grade vai ser o mesmo. Só vou trocar o assembly aqui para a superestrutura de projeto. Agora o target que eu vou fazer aqui é no corredor de terraplenagem. Então tudo que eu tiver de ligar, apesar que essa seção tipo aqui não vai ligar em nada, porque eu coloquei separado a parte de sublastro, eu coloquei tudo nesse subassembly aí, que eu costumo fazer diferente, eu costumo fazer um corredor para terraplenagem, um corredor para sublastro e um corredor para a parte super, que é lastro. Eu considero lá como lastro, dormentes, trilhos. Mas aqui eu vou linkar, né? Agora não na topografia, mas agora na minha superfície de terraplenagem. Tá? Então vou dar um OK. Vai abrir essa aba para mim, eu vou colocar uma frequência de 10 em 10 metros também para triangular a minha superfície. Vou dar um OK. E pronto. Review de corredor. Vamos ver se fez. Fez. Então ela já está aqui. Superestrutura. Vamos ver se eu consigo rodar ela em 3D aqui para a gente poder enxergar como que está. Deixa eu só salvar aqui. Então, vou selecionar aqui. Ainda não fiz a minha superfície para o corredor, fiz só de terraplenagem, tá? Então vou selecionar a minha superfície de terraplenagem e o meu corredor de super. Então, vamos ver se eu consigo rodar eles aqui. Tá? Vamos ver como é que tá. Opa, tá vendo aqui? Vamos ver como que vai ficar aqui a minha superfície. Vamos ver se aqui dá para a gente visualizar na realístico. Opa, conseguimos visualizar. Então, o que eu tenho aqui? A minha terraplenagem e a minha superestrutura com o meu lastro, sublastro e os trilhos. Tá? Aqui a gente consegue enxergar parte de um corte e já está dimensionado. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Aqui eu estou até conseguindo enxergar um defeito. O meu sublastro ficou abaixo aqui da minha terraplenagem. Tá? E isso aqui está errado, eu tenho que consertar. Então essas ferramentas de 3D são muito importantes também para a gente poder visualizar o projeto. Tá? A gente está vendo aqui que eu encaixei a minha terraplenagem, o meu sublastro ficou abaixo da terraplenagem, então isso é um defeito, eu tenho que consertar. Então eu tenho que voltar lá e consertar ela. Então saio aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui. Sessenta e sete.
Ah, tá. O defeito está aqui, pessoal. Porque como eu regulei tudo pelo topo do dormente, aqui a minha seção típica ela está pelo topo do. Então eu simplesmente vou subir ela para topo do dormente, assim como eu fiz no perfil, e regulei a seção transversal gabaritada para ficar com 67 centímetros abaixo do topo do dormente, a minha terraplenagem. Vamos conferir aqui na seção. Topo do dormente. Aliás, essa daqui. Topo do dormente para subir lastro aqui, 67 centímetros. Então, já fiz o ajuste aqui, coloquei a mesma cota de topo do dormente e o trilho ficou para cima. Resultado disso, vou ter que dar um rebuild no corredor. Ele já aparece para mim aqui. Como eu mexi na seção típica, ele já vai aparecer aqui para mim que eu tenho que dar um rebuild nele. Então, um rebuild em tudo. Ok. E agora eu vou olhar como é que ficou. Se eu conseguir corrigir o defeito. Então, venho aqui, clico no meu corredor de super e depois eu clico na minha terraplenagem, botão direito, Object Viewer. Vai aparecer essa tela e a gente consegue visualizar agora. Vamos ver como que ficou. Ótimo, agora a gente conseguiu regular aqui essa. Agora sim. Então a terraplenagem está abaixo do meu sublastro. Tá? Então agora ficou correto de acordo com a configuração que eu fiz. Tá certo, pessoal? Essa parte do perfil, a gente fazer o grade ou do topo do dormente, ou do topo do trilho, ou da terraplenagem, vai variar de acordo com o tipo de projeto que a gente for fazer, né? No caso aqui, como eu tenho uma ferrovia existente, eu estou querendo aferir qual que é o grade, e o eixo está passando no dormente, foi levantado pelo dormente, eu tenho que colocar no dormente. Mas o ideal é fazer cota de terraplenagem, se for uma coisa nova, a gente faz um grade de terraplenagem, que aí acima é consequência, vai ser 20 centímetros para subir lastro, 30 para o lastro, e aí quando a gente olhar a, a super elevação, ela vai ficar independente do perfil. Então é melhor fazer assim. Mas aqui, como é existente, a gente consegue fazer essa regulagem. Então, olha aí que a gente já tem toda a parte de superestrutura pronta e modelada aqui no civil. Tá? Ok? Então, vou dar um ESC aqui. Eu acho que isso aqui está pronto para hoje. Semana que vem a gente vai fazer as sessões gabaritadas e colocar as notas de serviço nela. E aí a gente encerra. Tá? E fazer aqui a superfície a nossa superfície de superestrutura. Tá ok? Vou salvar. Alguém tem dúvida? Vou até parar a apresentação aqui. Tá certo? Beleza. Tudo certo, pessoal? A Stephanie está colocando lá no YouTube, né, Stephanie, as aulas. Sim, já estão. Todas as outras já estão disponíveis. Essa até amanhã eu já posto ela e amanhã a menina já envia todos os tempos que você me enviou. Tá ótimo, perfeito. Aí eu coloquei o É, link do YouTube no chat pro pessoal, quem ok. quiser acessar. É porque pelo YouTube é mais fácil, a pessoa vai pausando, né, vai entendendo como que funciona, mas eu acredito que num curso online desse aqui é melhor prestar atenção e fazer depois, né? Acho que fazer concomitante acho que demora mais. Mas eu acho que tá ok, ficou bem adiantado hoje para a última aula a gente conseguir fechar com chave de ouro aí. Perfeito, pessoal? Perfeito, muito obrigada, viu, Tá Ricardo? bom. Obrigado. Bom fim de semana para todos aí. Um abraço.
No fim de semana. Ah, é. Semana que vem, quem vai estar acompanhando você é a Luana, por causa que semana que vem eu vou estar no congresso no Rio. Tá ótimo. Aí ela manda o link para mim e a gente entra de novo, tá bom? Obrigado, Beleza. então, pessoal. Abraço. Tchau. Ok, bom dia, um abraço. Bom dia. Isso aí, mano. Acabou? Tá Acabou, acabou.